Dr. Vini Andrade, terapeuta de família. Neste canal, nós estudamos como proteger, restaurar, potencializar e restaurar a sua família. Hoje eu conversei com Gabriel Wellington, ele é marido da Elisângela, e ele vai nos falar como ele exerce a sua função de esposo, como a fé cristã é percebida no casamento, quais lições que ele aprendeu ao longo desses 8 anos de casado, exercendo a função de marido e esposo. Essas e outras perguntas o Gabriel vai nos trazer hoje, vai nos esclarecer. Acompanhe comigo esse vídeo, que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com meu irmão em Cristo, Gabriel Wellington. Muito bem-vindo, Gabriel, cara. Privilégio, uma honra ter você aqui comigo. Você é uma inspiração para mim, você sabe. Já te falei inúmeras vezes, mas eu vou só ressaltar mais uma vez aqui também. Você é um homem de Deus em quem eu me inspiro muito, sua vida me inspira. E, cara, privilégio tê-lo aqui comigo para nós falarmos sobre o que é ser marido, sobre como você lida com a sua função de esposo. E, cara, obrigado, viu, por estar aqui conosco no canal. Glória a Deus, Vini. Eu quero agradecer, você sabe, já comentei também muitas vezes, você é uma grande referência para mim, acredito para essa geração, um homem de Deus, que tem nos ajudado em vários assuntos aí. Glorificado seja Deus pela sua vida e pela sua família. Amamos a sua família, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer muito grande participar, né, de um podcast que eu venho acompanhando muito, né? Lives, podcasts, é um canal que tem me ajudado bastante. Muito obrigado, viu, Vini? Da hora. Cara, e só para atualizar o pessoal aqui, hoje nós vamos falar sobre o que é ser esposo, né? Sobre o marido, não sobre paternidade. Então, hoje nós estamos começando esse primeiro podcast falando sobre, não falando sobre paternidade, mas sim trazendo o homem na sua função de esposo. Então, hoje o pessoal vai te ouvir aí falando um pouco da sua trajetória e o canal agora começando esse novo assunto sobre também a conjugalidade ou a maritalidade, enfim. Gabriel, então para que o pessoal, cara, que não te conhece, te conhecer, fala um pouquinho do seu histórico familiar antes de nós entrarmos no assunto conjugal aí. Histórico familiar é longo, hein? É curto, mas é longo. Mas vamos lá. Eu sou filho sou fruto, né? Um casamento, não, na verdade, um relacionamento que minha mãe teve com meu pai, Dona Carmen, com o senhor Reinaldo. E através desse relacionamento, fora do casamento, né? Meu pai casado, minha mãe solteira, surgiu eu, Gabriel Wellington, né? Não fui planejado por ambos, mas acredito que tenha sido planejado, tenho convicção que tenha sido planejado por Deus. E aí nasce o Gabriel. Eu moro num ambiente familiar onde minha mãe, ela é a pessoa que acaba suprindo as necessidades da família, ela que sai para trabalhar. Minha mãe era professora, minha mãe era diretora de creche também. Então, minha mãe saía muito cedo e voltava muito tarde. Criava eu e mais meus 2 irmãos, eu sou o caçula, né, tenho um irmão e uma irmã. E aí, depois, ali, quando eu estava completando os meus 4, 5 anos, minha mãe conheceu um homem chamado Sidney, que era da aeronáutica. Eu me recordo sempre disso, porque ele sempre me levava para a aeronáutica aos fins de semana, e era muito bom. E quando eu estava ali por volta dos meus 9 anos de idade, a minha mãe, ela teve uma complicação na saúde e ela veio a óbito. Logo após esse período, esse padrasto, ele foi seguir a vida dele. Eu e meus irmãos, nós fomos morar com a minha avó, com a minha tia em específico. E aí minha tia acabou assumindo essa responsabilidade de nos criar, né? Minha tia logo viu que não tinha possibilidade de nós convivermos ali naquele ambiente dentro do apartamento, que ela morava num apartamento, né? E ficou muito cheio, porque aí já moravam os meus avós, tinha mais uma filhada dela que morava lá também. Decidiu sair, e quando ela sai, nós mudamos para uma casa, mas somente eu e meu irmão. Minha irmã não, foi morar com o pai dela. E é essa casa que nós morávamos aí, é uma história longa. Essa casa virou uma casa de candomblé,
E aí eu falo que fui criado dentro de uma caixa de candomblé, isso aconteceu por volta ali dos meus 10, 11 anos de idade. E ali eu fiquei até bem próximo de eu me casar, né? Aí nós tivemos um período ali, depois nós mudamos para outras casas, e teve um período onde eu conheci a Cristo, e dentro desse período foi o período onde eles mudaram para o interior de São Paulo, e minha tia continuou aqui, e nós voltamos a morar com a minha avó. E minha tia passando por um tratamento, tudo foi bem nesse período que eu me casei. Então, digamos que ambiente familiar, né, o que eu sempre acabo comentando, no ambiente familiar, eu vivi pouco a experiência de ver um ambiente onde tinha uma família, digamos assim, normal, né? Porque quando eu mudei ali para casa de candomblé, já era, muitas pessoas moravam nessa casa, né? Além de nós, muitas pessoas, às vezes muitas famílias eram acolhidas dentro desse lugar. Então, virou um ambiente onde sempre tinha muitas pessoas e muitas pessoas diferentes, né? Havia uma rotatividade. Então, eu digamos que eu tive um conhecimento muito amplo, assim, de relacionamento, né? De lidar com pessoas, né? Mas muito pouco conhecendo aquela questão do que é a função do homem, qual é a função da mulher, né? Essas coisas eu não tive a oportunidade de acompanhar de perto. Olha, você mencionou que você conviveu com seu padrasto, foi isso? Um período, né? Isso. Fala. Essa convivência, para mim, ela foi uma das melhores, assim, que eu tive. Porque eu me recordo, embora tenha sido por pouco período ali, até os meus 9 anos de idade, eu me recordo que a gente vivia muito tempo junto. Então, no final de semana, nós íamos para a aeronáutica, nós íamos assistir jogo de futebol, a gente sempre estava fazendo uma atividade, ou nós, como família ali, minha mãe também, a gente ia visitar a mãe desse meu padrasto que morava em Guarulhos, então a gente estava sempre próximo ali, sempre junto. Então tem uma memória muito boa, e talvez venha daí a minha queda, ou minha paixão por essa questão de militarismo, hino nacional, essa paixão por ver algo assim organizado, porque foi o pouco que eu tive, assim, né, de aproximação. E eu lembro que a gente tinha uma relação boa, a gente conversava bastante, eu mesmo pequeno, sobre futebol, né, e ele me falava algumas coisas também, ele me dava até mesada, cara, era muito engraçado isso. Ele me dava mesada, essa mesada aqui, você precisa administrar no meio, tal, era muito engraçado. Eu era muito pequeno, mas eu tenho boas recordações desse período. Foi um período muito, muito bom. Pô, que legal, cara. Eu não sabia dessa parte da sua história, que você chegou a conviver um período com seu padrasto. E, muito legal, porque você até, né, claro, eu te conheço fora dos bastidores ali, você teve até uma carreira de futebol, iniciou, eu não lembro exatamente como é que foi. Então, não sei se seu padrasto teve alguma coisa a ver, alguma fonte de inspiração na sua carreira, né? Você chegou a jogar um pouco de futebol ali também. Fala um pouquinho para nós, Gabriel. Não sabia dessa sua convivência com seu padrasto, cara. Olha que legal. É muito engraçado, porque eu lembro que lá na aeronáutica tinha alguns campeonatos, né? Do pessoal contra as aeronáuticas, contra os setores lá. E a gente ia, eu lembro que eu chegava lá, eu ficava maravilhado, assim, porque por um período da minha vida eu queria ser jogador de basquete. E aí eu acredito que por influência dele, de começar a assistir futebol, eu comecei a gostar muito de futebol. Eu lembro que até hoje, o primeiro jogo que eu assisti de futebol foi aquela final do Corinthians e Palmeiras de 99, que deu briga, né? Que Edilson faz as embaixadinhas, e aí começa aquela confusão toda. Mas foi bem nesse período. E eu lembro que, além de a gente assistir jogos de várzea, né? Juntos, quando às vezes ia para a aeronáutica, também era para acompanhar ele, ver alguns campeonatos. Aí eu lembro que ele me deu uma bola e eu ficava jogando futebol, né, golzinho com os meninos ali enquanto eles jogavam. E teve uma parcela aí de participação. Quando aconteceu esse período, aconteceu futuramente, né, já alguns anos depois, mas desde os meus 10 anos de idade, comecei a jogar escolinha de futebol, até os 16 anos, quando eu fui jogar num time profissional, um time segunda divisão do Campeonato Paulista, e ali eu joguei o Sub-20, fui profissionalizado, joguei o profissional, joguei Taça São Paulo, joguei Campeonato Paulista, e aos 20 anos, né, precocemente, eu acabei encerrando
essa carreira aí de jogador de futebol. Mas eu acredito que ele tenha tido, sim, uma grande parcela. Pô, que legal, Gabriel. Bacana saber dessa parte da sua história. Cara, e como você e a Elisângela, sua esposa, né, carinhosamente eu a chamo de Eli, como que vocês se conheceram? Olha, eu falo bênção, né? A A bênção. bênção. Eu e a bênção, nós nos conhecemos na igreja, Brasil para Cristo, a igreja onde eu me converti, num período onde ela tinha migrado para lá, e eu estava lá também. Nós nos conhecemos lá, nós éramos irmãos em Cristo, fazemos parte ali do Ministério de Louvor, então nos conhecemos ali no Ministério de Louvor, e éramos amigos, conversávamos, e foi muito engraçado porque eu falo que desde esse período ela já começou a me auxiliar para que eu me aproximasse de Cristo, né? Eu não acredito que essa seja a ordem devida, mas eu acredito que pela circunstância, Deus fez com que essa ocasião fosse propícia para isso, né? Então eu a conheci na Brasil para Cristo, nós éramos do Ministério de Louvor, e ali no Ministério de Louvor a gente começou a ter amizade, a gente conversava, e era muito engraçado. Eu sempre falo isso para ela, que toda vez que conversava com ela, ela falava: eu tô de jejum aqui por um propósito, não sei o quê, eu tenho que orar. Ou ela sempre falava alguma coisa relacionada à Bíblia, só que eu era um recém-convertido. Eu lembro que eu estava ali com 3 meses na fé, embora eu já estava lendo a Bíblia, eu compreendi algumas coisas, eu não consegui discernir muita coisa, eu não entendi ainda muita coisa, assim, não que hoje eu entenda muito, mas muito menos naquela época, né? Eu era um recém-convertido. E ela sempre falava de alguma coisa ou outra, falava que ela ia orar, que ela estava no propósito, que estava num jejum e que ela tinha que parar para orar. Eu falava: meu Deus, essa irmãzinha só ora, gente, só propósito, é só jejum, meu Deus do céu, eu tenho que ler a Bíblia, eu conversar com ela, fala de Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia aí para conseguir acompanhar, que o negócio tá rápido aí. E a princípio era somente amizade mesmo, né? Eu não recomendo, mas no meu tempo, enquanto eu não estava em Cristo Jesus, que foi uma das coisas que eu fui aprendendo com ela também, eu tinha amizade com mulheres. Então eu tinha amizade com mulheres sem segundas, terceira, quartas, 20ª intenções, nada assim, amizade mesmo. Então eu tinha amizade com ela, normal. E eu lembro um dia a gente conversando sobre assuntos aleatórios. Teve um dia que o pastor chamou a gente lá na frente, lá na igreja, lá fora, né? Lá na frente, lá fora, para conversar com a gente. E aí meu primeiro pensamento era: ixi, o pastor viajou agora. Vai falar coisa que não tem nada a ver, vai falar que Deus viu eu e ela, e Deus mandou falar que a gente vai casar. Eu já fui com esse pensamento. Falei: ixi, o pastor vai pisar na bola agora, feio. E quando a gente saiu, o pastor, ele simplesmente falou pra gente: eu chamei vocês aqui para falar que vocês são bênção, vocês têm liberdade no espírito, né? Coloquei vocês no louvor, juntamente com a orientação e a liberação do nosso pastor presidente, né? E era só isso, porque eu acho que, creio que no início a gente estava meio, né, com um pouco de timidez, eu principalmente porque na igreja não podia barba, e eu tinha barba, né? Tinha um regime interno e não podia, e eu ficava meio constrangido, né? Porque eu tava ali adorando, e no regime não podia ter a barba, e eu tava com a barba grande, mas ele falou: não, isso é um direcionamento do Espírito Santo de Deus, tenham liberdade no Espírito, tá bom? E aí passou esse dia. E o que foi mais engraçado é que depois a gente conversando, um dia a gente caiu nesse assunto, nesse dia. E a gente teve a mesma sensação de tipo falar: meu, pastor agora, ela falou, não, pastor vai falar coisa que não tem nada a ver, que Deus falou, e olha. E aí a gente entrou nessa conversa e a Benção falou: amor, mas não tem nada, amor não, né? Mas não tem nada a ver, né? Ela falou: mas não tem nada a ver, porque nós temos as idades, né, diferentes e tal. E aí eu falei para ela: mas isso não quer dizer nada, mas nós somos amigos, claro, nós somos irmãos em Cristo, não que a questão da idade seja um fator, alguma coisa, mas porque nós somos amigos mesmo. E aí a gente ficou nessa conversa, acabou essa conversa, nos despedimos ali,
E eu fiquei com um negócio no coração, uma tristeza, assim, eu não consigo explicar. E eu fui dormir com essa tristeza. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar numa empresa e no dia seguinte eu tinha treinamento. Eu fiquei tão assim que o despertador tocou, eu não acordei, eu não levantei, não consegui acordar, acordei atrasado, né? Aquele susto, né? De quando você acorda atrasado. Mas eu fiquei meio perturbadinho, assim, digamos assim, né? Fiquei meio perturbado. Eu falei, meu, o que será isso? Aí eu conversei com Deus, falei, Deus, se for algo que o Senhor queira me direcionar, né? Me diga. Porque eu a conheci num período, Vini, que é aquele período do primeiro amor, né? Daquela paixão de ver as coisas de Deus. E eu tava num período assim, Deus, eu não quero saber de nada. Eu quero saber de viver uma vida com o Senhor. Meu namorado é Jesus, estava nessa fase. Meu namorado é Jesus, Senhor, por favor, não coloca ninguém. Ninguém. Eu quero aproveitar esse momento, só a gente, pra gente, sabe, viver coisas incríveis. Mas não foi assim que aconteceu as coisas, né? E aí a gente começou, nesse dia, começou essa conversa, aí depois eu compartilhei com ela, e aí ela, né, aí vem outra luta, até ela entender que era propósito, que havia um direcionamento e um propósito nisso que Deus tinha colocado no meu coração, e aí a gente entra numa outra luta, de falar, será que é isso mesmo? Entrar na desconfiança, eu não sei, mas foi um período, daí pra frente foi um período complicado, mas bom, foi um período que acabou gerando um fruto de amor, de companheirismo, né, que é o nosso casamento. Legal, você chegou esse incômodo que você sentiu é porque você estava começando a gostar dela e você estava em guerra com seus sentimentos, não entendi. Então, a princípio, eu fiquei confuso, porque eu fiquei triste quando aconteceu esse tipo de conversa, eu falei, não, mas não tem nada a ver, eu fiquei triste. E Ok. aí eu fui conversar com Deus para entender, Deus, por que eu fiquei triste, né? Tem algo que o Senhor queira falar no meu coração e eu não tenho entendido, né? Esse sentimento, talvez. E aí daí para frente foi quando a gente começou a caminhar para orar e conversar mais sobre isso. Legal. Você chegou a falar para ela, Gabriel, dos seus sentimentos? Você chegou a se abrir ali inicialmente? Como que você demonstrou isso para ele? Eu comentei com ela, depois da nossa conversa, tinha ficado meio triste, fui conversar com Deus, e Deus tinha dado esse direcionamento no coração, que havia algo para a gente viver, né? E Legal. foi quando eu fiz a proposta, né? Falei para ela, vamos, né? E ela falou, então tá bom, então vamos orar, né? E é muito engraçado isso. É um processo de amadurecimento, porque eu não orava, cara, eu não orava publicamente, eu era um recém-convertido. Então, o máximo que eu fazia era orar no meu quarto, né, com as portas fechadas ali no meu cantinho. E aí começou já o romper de muitas coisas, né? E ela, a bênção já convertida há alguns anos, a bênção já tinha feito o curso de teologia e tudo mais. E ela veio falando, então se você já que Deus está colocando no seu coração mesmo, você é o cabeça, você tem que orar, né? Então vamos orar. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, pensando, e agora? Eu vou ter que orar, cara. Eu não sei orar. Eu só oro no meu quartinho, no íntimo ali com o Senhor. E não, mas ela tinha falado, não, você é o cabeça, então você que tem que orar. E eu falei, não, vamos orar, vamos orar. Ela fala que ela não lembra de nada. E ela fala, quando se recorda dessa oração, que nem parecia que era a primeira vez que eu estava orando em público, né? Eu falei, amém. Deus fez um mistério ali, né? Cara, você falando esse detalhe de como vocês se conheceram, comigo e com a Dulce foi mais ou menos assim. Eu era recém-convertido, a Dulce já estava na igreja há muitos anos, só que assim, eu era convertido, só que eu estava estudando a Bíblia para me batizar. Eu fiquei 9 meses estudando a Bíblia depois que eu aceitei Jesus, Gabriel, acredita? Nossa, que bem. Então, assim, eu aceitei Jesus em fevereiro de 2007. Desde então, eu comecei a estudar a Bíblia com um primo meu, Levi, que é adventista do sétimo dia, e eu só me batizei em novembro do mesmo ano, 2007. Então, durante esse período, cara, a gente estudava muito sobre várias questões teológicas, enfim, e aí, durante esse período, eu comecei a namorar com a Dulce também, e
E é muito bom, porque a Dulce também já era bem mais madura espiritualmente que eu. Então eu a tinha como uma referência também nesse sentido espiritual, né? Mas eu me vejo um pouco na sua história, porque a Dulce era tinha mais tempo de caminhada com o Senhor, e eu era recém-convertido. Eu acho que evoca um pouco a sua história com a Eli ali. A gente viveu coisas parecidas com o que vocês viveram nesse sentido. Nossa, que legal. E foi bem nesse período também, velho. Porque quando eu a conheci, e a gente começou a orar, não havia me batizado ainda, só havia Sim. me convertido. Aceitei Jesus, né? Eu já estava lendo a Bíblia um pouco antes de me converter, de aceitar Jesus. E aí eu continuei não estudando, como você disse, mas lá demorou. Teve um batismo em abril. Eu me converti uma semana depois do batismo. O próximo batismo foi só em setembro. Então eu fiquei de abril até setembro naquela ansiedade para se batizar. E eu lembro que toda ceia que tinha na igreja eu chorava, porque eu queria participar da ceia. Eu chorava assim igual criança, e eu queria participar da ceia, eu queria participar da ceia, até que chegou o dia. Mas isso que você falou é bem parecido mesmo, porque a gente se conheceu nesse período, e para ela bem difícil esse período, porque eu disse que fui criado numa caixa de candomblé. Então, ainda convertido, após me converter, eu ainda morava numa caixa de candomblé. Eu não participava, assim, né, enquanto eu estava visitando igreja, ainda participava dos rituais lá, lendo a Bíblia, participava dos rituais lá. Mas quando eu tomei a decisão de realmente entregar minha vida para Jesus, aí tudo mudou. Porque eu até demorei, porque eu sabia que era uma decisão que ela ia exigir de mim renúncias, né? E renúncias que talvez ia ser além do que eu só tomar uma atitude, mas ia atingir muitas pessoas ao meu redor, enfim. E aí, quando eu tomo essa decisão de aceitar a Jesus, eu ainda moro numa caixa de candomblé por 1 ano. E o desafio do relacionamento, né? Que a bênção, ela tinha vindo de um divórcio, de uma situação bem triste, constrangedora que aconteceu com ela, e ela estava esperando há anos no Senhor, um varão. E aí ela chega na Igreja Brasil para Cristo e fala: Senhor, aqui não tem um varão para mim. Aqui não tem um varão para mim. E aí, dentro de tudo isso, a gente começa a orar, e eu ainda morando numa caixa de candomblé, não participava de mais nada, ainda fiquei 1 ano morando lá, né? Até eu ir voltar a morar com a minha avó, né? Que foi essa situação do pessoal se mudar para o interior. Havia essa desconfiança, tipo assim, ela conheceu um homem e diz que é o direcionamento de Deus, mas ele é um recém-convertido, ele não é batizado, e ele mora numa caixa de candomblé. Então, eu falo para ela que foi Deus mesmo para colocar isso no coração dela, porque talvez fosse eu, não aceitaria esse desafio. Nossa. Mas ela aceitou essa peleja aí. Olha, Gabriel, você falando isso, eu conversei com a Dulce esses dias sobre como foi o nosso começo, que eu falei para ela, falei, eu ficaria muito desconfortável se o meu filho, Samuel, estivesse namorando com uma garota que não fosse batizada ainda, sabe assim? Porque a gente começou a namorar, eu não era batizado, e olha, você mencionou também, você não era batizado também. E aí eu penso assim, como a Dulce foi forte, como a Eli também foi, né? Porque elas confiaram no Senhor, acreditaram em nós também. Poxa, então, vamos lá, vai. O Vini não é batizado, o Gabriel não é batizado, mas eles estão aqui estudando a Bíblia. Meu, cara, no seu caso, ainda mais, puxa, mora na casa de candomblé. Olha que desafio para ela. Eu, enquanto pai, ficaria desconfortável, cara. Eu até falei isso para a Dulce, em relação à nossa história, porque eu só fui me batizar quase 1 ano depois. Desafio, né? É um desafio, cara. E você falando, na igreja adventista, onde eu me batizei, também era assim, você tinha os períodos que você batizava lá, né? Então, assim, não era todo mês, como é na nossa igreja hoje, que tem todo mês tem batismo. Não, batizou agora, vai ter que esperar daqui a alguns meses, vai ter um outro. Esperava um período muito longo, meu. Sim, é verdade. Olha, as nossas histórias são muito parecidas, hein, Gabriel? Olha que coisa. Meu, que lindo, que lindo, que lindo. Deus foi bom com a gente, então, né, Vitor? Foi bem. Foi muito bom, muito bom. E com quantos anos você casou? E depois que vocês casaram, o que mudou na sua vida com o casamento? Isso foi quando eu tinha acabado de completar 24 anos de idade. 24.
24 anos de idade. Tudo aconteceu muito rápido, assim, né? A gente namorou um ano, não me recordo agora se é 9 ou 7 dias, mas foi algo assim. Foi um curto período de tempo, assim. A gente se conheceu e logo desse período que a gente estava de oração, aí depois chegou o período onde Deus começou a colocar essa confirmação no coração dela. E eu me lembro até hoje, foi muito, muito engraçado. Esses dias eu estava compartilhando com um casal uma passagem em Zacarias 8, que ela tinha esses períodos de oração, né, que eu comentei aqui. E eu falei, já que... Ela falou, vou orar. Eu falei, já que você vai orar, pergunta para Deus quando é que nós vamos casar. E aí ela abriu uma passagem em Zacarias 8 que fala dos jejuns que agrada a Deus. E aí, quando essa passagem dos jejuns que agrada a Deus, fala do mês, acho que de abril, fala do mês de maio, depois ele fala do mês de julho, e aí depois ele fala do mês, se eu não me recordo, de agosto, e aí pula. E eu lembro que a gente estava se programando sair de férias em setembro, só que eu falei para ela, eu falei, ó, nós só vamos viajar juntos assim após que nós casarmos, né? E ela, não, tá certo, tudo. E isso foi mais ou menos ali abril, maio. E aí foi muito rápido, porque quando eu falei isso pra ela, eu não esperava que Deus fosse dar uma data assim, né? E aí Deus tinha dado lá os meses no qual ele se agradava que houvesse júbilo no povo, né? E aí eram esses meses. Ele falou, meu, vamos casar em julho, então, né? E aí era maio, e aí a gente agendou para casar em julho. Foi tudo muito rápido, assim. Foi um casamento simples, não teve festa, algo assim, com muito luxo, né? Teve uma festa, teve a cerimônia muito bonita. Deus me deu uma canção um mês antes, eu cantei para ela quando ela entrou. Foi algo bem, bem particular, assim, mas foi algo onde houve a manifestação de Deus, assim, muito grande, né? Onde Deus falou com a gente, né? Uma vez a gente foi numa ministração na igreja, só para concluir essa parte, a gente foi numa ministração na igreja e o irmão ministrando, ele falava de João 2, que foi o primeiro milagre de Jesus, né? E a gente ficou com aquilo assim no coração, e depois a gente foi conversar, e a mesma coisa que Deus havia falado no meu coração, falou no coração dela. E a gente ficava, você viu? Deus estava no casamento, e a gente só falava isso. Você viu? Deus estava no casamento. Imagina como era aquele casal. Se aquele casal não era um casal tão importante assim, passou, né? Se tornou que Jesus estava naquele casamento. Meu, olha que privilégio, olha que coisa linda. Jesus opera o seu primeiro milagre no casamento. Então, a gente levou isso para o nosso coração e entendemos naquele período como nós iríamos fazer algo também próximo, né? Não queremos estender muito para ter uma grande festa. A gente falou, meu, o mais importante é que Jesus esteja no nosso casamento, né? De modo geral, a cerimônia e depois no nosso casamento após, né? Toda a cerimônia de matrimônio e tal, mas no nosso dia a dia, né? Daí para frente. E a gente ficou com isso no coração, cara. Foi muito legal. E aí muita coisa mudou. Por que mudou? Porque, como a gente falou aqui, né? Como eu compartilhei, eu venho de uma situação totalmente diferente de vida, de relacionamento, vivi em lugares diferentes, né? Por um período fui jogar futebol, aí voltava. Teve um período que eu fui morar com os meus familiares no interior de São Paulo, porque lá tinha um clube, aí deu certo, eu fiz o teste lá, então fiquei um período lá morando. Quando eu morei numa casa, por pouco período ali, até os meus 9 anos, tinha pouco aquele relacionamento, né? Então via pouco relacionamento com meu padrasto, a forma que ele tratava a minha mãe, era uma forma... Ele era muito extrovertido, né? Então, ele era muito engraçado, ele era uma pessoa muito legal, todo mundo gostava muito de estar perto dele, porque ele era o famoso palhaço, né? Ele era muito palhaço, ele brincava com todo mundo, então ele tinha esse jeito. Mas até então, eu ainda era muito inconvertido, porque se eu disse aqui que nós casamos com 1 ano e aproximadamente 9 dias, e eu tinha me convertido, eu estava com 2 meses de convertido quando eu conheci. Então, querendo ou não, eu ainda era um recém-convertido. E aí, qual a orientação que eu deixo, né? Se tiver alguém pensando aí, né? Ou, na verdade, alguém novo na fé, busque referências. Pode ser que mais para frente a gente fale sobre isso, mas busque. Por quê? Eu não tive uma instrução,
de casamento, na igreja onde nós frequentávamos, não é julgando, não, mas lá eles não têm o hábito, não tive instrução do que é o comportamento de um homem, né? Então, a princípio foi só ladeira abaixo, né? Você não sabe como ter que lidar, você tá vendo com uma pessoa diferente, embora muita experiência de ver com pessoas diferentes, aí é um choque de cultura, que você está o tempo todo, né? Choque de realidade, né? De coisinhas simples, as coisas mais complexas. Foi um período, assim, complicado, né? Complicado, não eram coisas, assim, graves que acontecia até nas nossas discussões, digamos assim, né? Os nossos desentendimentos. Eram coisinhas pequenas, mas a falta de maturidade, falta de conhecimento de uma situação ou outra, fez que a gente vivesse muito período nesse ciclo, né? Vivêssemos um período nesse ciclo. Mas o começo, eu digo assim, que não foi um começo tão fácil, assim, embora muito bom, né? Mas com essas complicaçõezinhas aí, que foram quase que gerando um desgastezinho aí já de início no relacionamento. Mano, você falando isso, Gabriel, essa questão da instrução, do discipulado ali pré-casamento, de uma forma geral, eu também não vejo. Porque eu não tive também uma instrução antes para casar. Eu tive ali uma conversa com um pastor que nos batizou, que nos casou, o pastor Wilson, porque na igreja adventista tem lá o encontro de noivos. Então, os casais que vão casar, eles passam um final de semana em uma chácara se preparando para casar. Que legal. Assim, é um retiro só para noivos. Então, tem lá, todo ano, tem uns 2 por ano, se eu não me engano, e nós tínhamos perdido esse retiro, porque nós, assim como vocês, a gente também decidiu e poucos meses depois nós casamos. Só que, de uma forma geral, essa falta de instrução na igreja de Cristo como um todo, é muito notória isso. Eu já tive pastores que vieram conversar conosco. Vini, os jovens precisam de instrução para casar, precisam, assim, o que eles precisam buscar no companheiro, na companheira, o que eles precisam saber, o que eles precisam deixar. Porque, como você mencionou, eu vejo também muitos casais, assim, eles casam com o que eles têm ali de experiência de vida, mesmo na igreja. Levam mais experiência de família, né, do que até mesmo... Isso, é experiência de família total. E essa experiência de família, o que eles viveram com a família, entra constantemente em choque, até mesmo com o que a Bíblia diz. Hoje eu estava lidando com um casal e a esposa, a mãe dela se calava na relação com o pai. Então a mãe dela era aquela esposa que falava assim, ela me falou isso hoje na sessão. Vini, minha mãe sempre falava, deixa o seu pai falar, não discute com o seu pai é isso, deixa o seu pai. E hoje ela tem dificuldades no casamento porque ela se vê trazendo o silêncio na vida do casal de uma forma muito constante. Então ela não fala o que sente, o que pensa, ela se cala muito. Ela falou, Vini, eu sou cristã, eu estou na igreja há muito tempo, mas eu ainda adoto esse padrão de comportamento da minha mãe, que é o silêncio. Então, nós temos muitas discussões aqui em casa que a gente não consegue resolver. Tanto é que nós estamos buscando terapia, um casal cristão. Nossa! Veja como a cultura familiar, o legado familiar, seja de um casal cristão ou não, de um casal que está, 10 anos, 1000 anos na igreja, a cultura familiar tem um peso enorme. E como é importante os noivos olharem para isso, se preocuparem com isso. Verdade. Então, aí quando você mencionou a sua experiência, essa falta de instrução, que de uma certa forma eu tive também, isso também me prejudicou muito, viu, Gabriel? No meu casamento, eu quase me divorciei 3 vezes com a Luz. Nos primeiros 5 anos, cara. Foi bem desafiador também. Puxado, porque a gente entra nas dificuldades, né? Eu lembro que a gente, de início, você não sabe lidar. E geralmente você vai pro extremo, né? Você vai pro extremo e aí você já vem um sentimento, você já acha que não vai dar certo mesmo, aí você já começa até a questionar a Deus, porque você não tem base, né? Eu considero como se não tivesse base.
Então, essas dificuldades que eu relato assim, porque eu não, elas se tornaram gigantes, porque eu não tinha uma base. Talvez era coisas ali simples de se resolver, mas se tornaram gigantes para mim, assim. E demorou um tempo, viu, para eu encontrar o que de fato precisava fazer, né? Tomando ali como responsabilidade mesmo algumas situações. Sim. Hoje, quais são os desafios que você tem hoje, enquanto esposo, dentro do casamento? O que você vê como desafio, coisas que você tem que lidar, que você lida diferente hoje, que a maturidade do casamento te ajudou? Quais são esses desafios hoje que você enxerga? Bom, antes, Vini, eu tentava resolver muito no falar, muito no dizer, né? Ou no querer mostrar que ela estava errada ou que eu estava certo. Eu levava muito nesse sentido de querer tudo, eu queria mostrar que eu está errado, isso aqui é o certo. Eu acredito que hoje eu não tenha deixado de fazer isso. Eu faço isso menos do que eu fazia antes, mas antes eu queria resolver tudo na conversa, achava que era assim que era o conversou, resolveu, eu falei, ouviu, e a situação não era ideal. E eu comecei a fazer uma coisa, a orar. No início, quando eu ainda orava naquele sentido, né? Ah, Deus, não deixa ela desse jeito, olha o jeito que ela falou comigo, olha. Ainda com imaturidade, né? Aquele tentando fazer o certo, mas ainda sem um direcionamento, né? E eu lembro que eu comecei a orar, e aí depois de um período eu comecei a orar, mas orando de forma diferente. Minha oração começou a ser eu orar por ela, não para que ela fosse aquilo que eu desejava, não para que ela fosse do jeito que eu queria que ela fosse. E aí eu comecei até a desmistificar isso, essa questão que a gente tem muito, né, de querer que a pessoa seja de tal forma, que a pessoa se comporte, que a pessoa fale de tal maneira, e isso não existe. E eu comecei a orar a Deus pedindo para que Deus me ajudasse a cumprir essa missão de homem, auxiliando ela, ajudando ela a ser aquilo que de fato Deus esperasse dela. Porque isso muitas vezes não tem a ver com a gente. A nossa vida não tem a ver com a gente, mas a nossa vida tem a ver com aquilo que Deus tem de expectativa sobre nós. E aí eu comecei a orar, falando, Deus, me ajude a ajudar, para que ela atinja a expectativa que o Senhor tem no seu coração, para que ela alcance, para que ela consiga viver essas coisas, né? E aí desde então eu comecei a adotar esse hábito de orar todos os dias por ela. Então, antes de trabalhar, quando eu estou em casa, todos os dias eu oro, e não é uma oração onde eu vou, dobro meu joelho. Sim, quando eu dobro meu joelho no meu íntimo, eu também oro pela minha esposa, mas eu oro com imposição de mãos sobre ela, pedindo para que o Espírito Santo de Deus repouse sobre ela, para que Deus proteja a mente dela, né, os sentimentos dela, né, para que Deus nos ajude a suprir as situações difíceis, né, os desafios do dia a dia, né, em todas as coisas, pedindo para que Deus nos guarde, para que Ele guarde a nossa casa, para que Ele guarde a nossa saúde. E aí eu tenho feito isso há alguns anos. Eu acredito que aí, de 8 anos que a gente vai completar agora, daqui a um mês, 4 de julho, a gente completa 8 anos, 8 anos de casados, e de uns 4 anos para cá, digamos, que eu faço isso, essa questão da oração, sabe? Tentando também algumas situações difíceis que eu sempre gostava de falar, em algumas situações, até não falar, ou deixar para falar no outro momento, naquele momento tentar ouvir um pouquinho mais, né? Que talvez eu acredito que eu tinha uma dificuldade também de ouvir um pouco mais, e ouvir. Depois eu falo, mas ouve. Eu comecei a entender que ouvir também era muito importante. Às vezes ouvir alguma coisa e eu não gostar, eu tenho muito uma questão, eu sempre fui muito impulsivo. Então, alguém me dizia algo, eu já logo respondia. Então, era assim no relacionamento. Falava, eu já respondia. E eu comecei a entender que algumas coisas é bom ouvir. Às vezes uma mensagem que manda, ouvir e não responder nada, né? Depois eu respondo. Né? Eu pensar, porque às vezes tem coisas que a gente não gosta de ouvir, e essas coisas que é aquela que deixa a gente inflamado na hora,
justamente são coisas que muitas vezes é verdade, e a gente não quer parar, a gente quer se defender, ao invés da gente tentar parar para ouvir e reconhecer, de falar, não, realmente, eu estou errado nisso daí, eu errei, eu preciso melhorar. Então, algumas coisas que é uma progressão, né? Eu ainda continuo. E muito nessa questão da oração também, Vini. E não ser uma oração só aleatória, sabe? Quando a gente vai orar, eu sempre comento com o pessoal, de não ser uma oração, tipo assim, do dia, que fala, Senhor, eu quero ser um esposo melhor, Senhor, guarda minha família. Eu falo muito com a Bem sobre isso, né? Que ela fala, nossa, você sabe o nome das pessoas, o nome dos filhos. Eu falo, amor, quando eu vou orar, eu oro pelo nome das pessoas, eu oro pelo nome dos filhos. E aqui no nosso relacionamento não é diferente. Quando eu vou orar, eu falo, Deus, me ajude. Eu não tenho tanta paciência, mas não é que eu queira ter mais paciência, mas eu preciso ser mais compreensivo, Senhor. Então, oro sobre isso, e quando eu oro, eu não oro, orei hoje, é aí que eu falo da constância, né? Eu não oro hoje, e só ano que vem eu vou orar sobre isso. Eu oro isso constantemente, aí quando melhora uma coisa, é outra. E eu oro sobre aquilo constantemente, para que a gente consiga atingir não é uma posição, mas para que a gente consiga melhorar e consiga oferecer o melhor para a nossa família em todos os aspectos. Porque, volto a repetir, isso não tem nada a ver com a gente, né, Vini? Isso tem a ver com o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus. Nosso relacionamento, nosso casamento, né, os filhos, é para glorificar o nome de Deus. Sim. Então, todo esforço, ele é muito válido. Você mencionou a questão de orar com imposição de mãos sobre a Elisângela. Nossa, cara, eu achei isso maravilhoso, muito lindo, porque isso mostra a preocupação do noivo sobre a noiva, do marido sobre a esposa. E nós vemos Cristo sendo representado pelo noivo, fazendo de tudo para que a noiva seja imaculada, para que a noiva seja encontrada, né, preparada naquele grande dia. Então, hoje, a pessoa que mais se preocupa com a igreja é Cristo. E Cristo traz o relacionamento dele com a igreja como marido e mulher, como noivo e a noiva. E você falando isso, vê essa imagem, assim, sabe? Na minha mente, assim, eu vejo que é como Cristo se preocupando com a igreja. Né? Então, nós, maridos, precisamos, de fato, sim, investir nas nossas esposas, né? Fazer com que elas estejam bem. Aqui em casa, a gente está no escritório, e aqui em casa é assim, tem a janela, né? A janela, aquela janelona grandona, sabe? Que vai de baixo em cima lá, é como se fosse uma porta, assim. Não é balão, não. É porta-balcão. Isso, né? Que você abre arrastando assim, ó. E de frente para a porta, cara, tem a sacada aqui, e a Dulce falou assim, pô, amor, eu queria muito ficar aqui. É a melhor parte do escritório, né? Você tá de frente. Então, assim, eu fico no canto aqui, eu tô bem no canto aqui, na minha frente tem o armário, e a mesa da Dulce tá de frente para a porta. Por quê? Porque para ela é melhor, ela gosta. Sim. Então eu vejo que o homem, a gente consegue fazer essa função, a gente precisa fazer, de deixar as condições favoráveis para as nossas esposas. Né? E eu não estou falando de nós nos anularmos, não é isso, mas as esposas esperam esse auxílio do marido, essa investida do marido. E hoje, Gabriel, quando eu atendo casais, cara, eu vejo muitos maridos comportando-se como crianças, cara, como filhos, sabe? Não, a minha esposa tem que fazer para mim. E é claro que tem que ser recíproco, tem que haver uma reciprocidade. Sim. Mas eu vejo que nós, homens, nós somos chamados, né? Marido, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E a esposa que se sente amada, ela tem mais facilidade em se submeter à liderança. Verdade. A esposa que vê que o marido está investindo, que aquele marido está fazendo força. Cara, porque sim, a mulher é a parte mais frágil, eu vejo assim. A gente é mais robusto, a gente tem mais testosterona, a gente é mais bruto. A mulher espera ser cuidada. Nenhuma mulher espera cuidar do marido. Nesse sentido físico, sabe, Gabriel? Sim. Eu concordo. Então, você falando isso, cara, poxa, eu oro colocando a mão. Poucas vezes eu orei pela Dulce colocando as mãos. O meu costume de oração é outro. Mas você falando isso, me veio um insight aqui. Puxa, por que eu não faço isso? Como seria se eu também começasse a demonstrar essa preocupação com a minha esposa e investindo na vida dela espiritualmente dessa forma? Porque a gente sabe o poder que tem a oração com imposição de mãos, né?
Sim, e a gente vive uma guerra espiritual. E essa passagem que você citou, é Efésios 5, né? Efésios 5, 22, a partir ali do 22. E essa passagem é uma passagem que ela abre um leque, né? Quando fala que o homem precisa amar, né, a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Meu, isso abrange tanta coisa. Porque, imagina, ele morreu por nós e, além de ter se sacrificado por nós, tinha um objetivo de fazer com que a gente se reconciliássemos com o Senhor. A questão de não só se reconciliar, de ver uma vida imaculada, de anular, né, ministrar ali, repreender sobre o pecado, tantas coisas, de fazer com que a gente viva uma vida voltada para o Senhor, nos adverte. É um relacionamento entre Cristo e a igreja, né? A noiva de advertir os caminhos, os cuidados, né? Ó, cuidado, não pisa ali. Então, às vezes, tem essa questão, às vezes parece até que eu quero me comportar como um pai, mas não é. É porque eu entendo que a nossa responsabilidade é maior do que foi de um pai. Porque nós estamos ali bem próximo, como homens de Deus, de fazer, contribuir com que a nossa esposa ela esteja no Senhor. Ela é como a gente quiser, ela é o sexo frágil. Aí ela é forte, tem fibra para fazer muitas coisas que a gente talvez não suportaria fazer, né? Igual a gente já falei do parto e a gente já desmaia só de imaginar. Já se deixa a gente vai a óbito só de imaginar. Então assim, entre outras coisas, a mulher ela tem uma fibra muito grande, assim, uma força muito grande, mas ela há uma sensibilidade, as emoções, é uma região muito sensível. Então, são coisas que nós precisamos entender que é responsabilidade nossa. O provedor do lar, ele não é só o financeiro, é também financeiro, mas ele é espiritual, ele é psicológico também, né? O homem, ele não entendeu essa responsabilidade dele, e não que eu tenha entendido na sua totalidade, mas lembra que eu falei, eu fui criado em lugares diferentes, e uma coisa que eu não posso reclamar, eu fui muito bem criado, fui muito bem educado, eu recebi muito amor, muito carinho, e fui muito mimado, a ponto de, um exemplo, eu morava lá na Caixa de Candomblé, minha tia fazia comida, né, aquela comida para todo mundo, e minha tia falava, Gabriel, ela me chamava, cozinha aí embaixo, meu quarto era em cima, Gabriel, a comida tá pronta. Ela chamava de novo, Gabriel, a comida tá pronta, eu descia. Da terceira, já ia alguém com o pratinho no meu quarto, já entrava, eu era o rei. Então, assim, o que eu precisava fazer era muito pouco fazia as coisas. Pouco fazia as coisas. Mas isso é uma das coisas que desde o início, e depois foi aflorando mais, eu entendi. Quando eu casei, eu falei, meu, eu tenho que cuidar dela. A Bênção, ela cozinha, e cozinha muito bem, embora ela ache que não, mas ela cozinha muito bem. Tudo que ela faz fica muito bom. Se ela faz um peixe, fica uma delícia. A lasanha dela é a melhor do planeta. Se ela faz um docinho, faz um pudim, cara, é o pudim mais gostoso do mundo. Então, assim, ela cozinha, ela faz as coisas muito bem. Limpeza, tudo ela faz muito bem. E aí, eu me senti na responsabilidade. Eu me lembro da primeira semana eu lavando roupa. Quando é que eu precisei lavar roupa? Então, na primeira semana, não, amor, eu lavo a roupa, eu fui lá lavar a roupa, eu não sabia fazer feijão. Não, coloca no YouTube como é que faz feijão, como é que faz frango. Eu lembro do dia que foi fazer frango, foi muito engraçado. Minha tia ainda, que me criou, ainda estava viva, e ela apareceu aqui de surpresa em casa à tarde. E aí eu falei, nossa tia, eu tinha acabado de comprar o frango e ia ligar para ela. Como é que faz o frango aí? A senhora faz um frango gostoso? Como é que faz um frango? E ela chegou e falou, não, aí eu falei, tinha acabado de comprar um frango, ligar para a senhora. Ela falou, não, eu vou te falar como é que faz. E foi me ensinando passo a passo, aprendi a fazer frango até hoje. Então tem outras coisas que eu fui aprendendo a me dedicar a fazer para cuidar dela, né? Não para que eu desgaste ela, para que, ainda que aqui a gente não tem essa de ajudar, não. Eu falo para ela. Eu posso, que entra aquela conversa, né? Tem aqueles discursos. Se mora na casa, é obrigação. Não, a minha obrigação aqui em casa não é fazer os deveres de casa. Deixo isso bem claro para ela. Mas eu posso ajudar, mas aqui a gente não tem vaidade, né? Aqui não tem, tipo, hoje ela não está bem, esse dia não está bem, eu faço. Outros dias ela vai fazer, é claro que ela faz muito mais do que eu, isso eu reconheço. Mas tem dia que ela nem fala nada, eu vou lá e faço. Não, amor, eu vou fazer. Tem dia que ela vai lá também e fala, não, amor, eu já vou fazer um negócio aqui. Então, esse cuidado, ele é muito geral, né? Ele é muito mais
algumas coisas Deus me colocou no início do relacionamento, e outras coisas ele foi acrescentando, e outras coisas ele vem acrescentando. Mas quando ele fala dessa questão do cuidado, do relacionamento de Cristo e da noiva, que é a igreja, isso me deixa alerta, sabe? Eu Sim. preciso contribuir para que a minha esposa ela esteja orando, para que ela esteja lendo a palavra de Deus, para que ela esteja buscando ao Senhor. Isso não é só responsabilidade dela, isso é responsabilidade minha, porque eu tenho que amar minha esposa assim como Cristo, uma igreja, né? Amém. Então, vai parecer, às vezes aqui eu fico parecendo um general, né? Bem sensato, tadinha. Mas hoje já não preciso tanto assim. Hoje ela mesmo tem um tempo dela com Deus, ela se prostra diante do Senhor, é uma mulher de oração, ela lê a palavra do Senhor, sabe? Ela busca. Então eu sei que ela transborda também, ela derrama esse, né, tendo cuidado com algumas mulheres, mas eu sei que ela busca no Senhor, eu sei que ela ora ali, aquela mulher que me ajudou muito a se aproximar de Deus, né? Por um período ali ela teve essa função, eu acredito que essa seja a minha função até até o último dia que nós estivermos juntos, né? Bem velhinhos aí, até que a morte nos separe. Amém. Esse cuidado, tem que ter esse cuidado com ela, né? Às vezes eu sou meio bruto com uma coisa ou outra, porque eu acredito que a sensibilidade do homem não é a sensibilidade que o mundo tem pintado, né? Algumas coisas eu preciso melhorar, mas eu sou meio, né? Mas sempre cuido ela da melhor maneira possível. E ela é, de fato, um grande presente de Deus. Amém. Amém. Cara, você mencionou essa questão, né, de Efésios 5, você mencionou a questão da igreja com Cristo, do relacionamento. Eu ia te perguntar agora como que o seu casamento, aliás, como a fé cristã é percebida no seu casamento. E você trouxe já esses exemplos. Existe algo a mais que você queira acrescentar? Eu ia te fazer essa pergunta, mas você explanou bem a resposta. Você quer acrescentar algo a mais? É algo muito bom. A fé cristã? Pode É falar. algo muito bom. Eu tinha uma preocupação quando eu ainda não era cristão e tinha um relacionamento com uma pessoa que não era cristã. Eu sempre ficava pensando, sobre a estabilidade do relacionamento. Porque existem momentos que o clima vai esquentar. Uma situação ou outra, num período, por uma situação, alguém que não esteja bem, alguma dificuldade no serviço, qualquer coisa, pode o clima esquentar. A gente às vezes está com alguma situação, não resolveu, e aí vai resolver depois, e quando vai ver, já está aquele monte, né? Já está enorme, e aí está uma barreira, e aí tem aquele conflito. E eu lembro que eu tinha uma preocupação, cara, eu não sei, eu não era cristão, mas eu tinha no meu coração. Sempre tive essa preocupação, cara. E quando tiver um casamento e tiver uma faísca, alguma coisa, onde vai estar a estabilidade? Eu tinha essa preocupação, por Deus, eu não sabia por que eu tinha essa preocupação. Mas depois de casado e cristão, eu fui lembrar que eu pensava isso, eu tinha essa preocupação. E eu entendo que o nosso equilíbrio, de fato, o nosso relacionamento, ele precisa estar baseado na palavra de Deus. Quantas vezes nós aqui, por uma situação ou outra, já estava ali, né, discutindo, tendo um desentendimento um com o outro, e na hora, assim, o Espírito Santo, eu falar, amor, para tudo. Vamos dobrar o nosso joelho agora. Vamos dobrar o nosso joelho agora. Não interessa se você está nervoso, não interessa se eu estou nervoso. O nosso relacionamento, ele é firmado no Senhor. A nossa casa é uma casa onde provém de bênçãos do Senhor, onde aqui é morada do Senhor. A nossa vida precisa refletir a Cristo. O nosso Deus precisa reinar sobre nós. Se Satanás está tentando de alguma forma trazer sobre nós desavença, nesse momento nós vamos repreender. E aí a gente, né, ainda que não concorde um ou outro, mas a gente para esse momento e a gente começa a orar ao Senhor, a glorificar a Deus e chamar o Senhor para habitar nos nossos corações, para que Ele tenha domínio sobre nós e para que esse momento e aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer fazer, não seja o mais importante, mas a vontade de Deus. E aí eu começo a orar por isso, e a gente começa a orar, e aí por mais que a gente fique ali meio bicudo, aquela hora, ainda que acabe a oração, a gente vê nitidamente que Deus, ele começa
a ter a sua liberdade, que talvez ele tenha perdido, ele volta a ter essa liberdade em nós, para operar os nossos corações. E aí há um pouco mais de lucidez nesse momento de conversa. Isso é uma das coisas, né? Eu acredito que é algo que eu temia tanto e não sabia por quê, mas hoje em Cristo Jesus eu entendo. É uma das coisas que eu comento com os jovens, né? De relacionamento, busca uma mulher de Deus, porque na hora do conflito, cara, a palavra de Deus, ela precisa ser soberana. Então, se tem algum desentendimento, é a palavra de Deus. As orientações do dia a dia na sua casa vai ser sobre o quê? Vai ser sobre Deus. Não pode ser outra coisa. Não pode ser a cultura que é dita aí fora. Não pode ser algo que a gente foi acostumado dentro do nosso lar. Não desprezando. Tivemos ensinos bons em nossos lares, mas existem coisas que a gente começa a bater com a palavra de Deus e fala, fico com a palavra de Deus. Né? Então, em muitos momentos aqui mas o que a palavra de Deus diz, né? Não só o que Jesus faria, mas o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Então vamos seguir isso aqui que está na palavra de Deus, porque vai fazer muito mais sentido para a nossa vida, vai ter muito mais concordância. Muito bom você mencionar, porque hoje em dia a gente tem aquela questão, né? Meu corpo, minhas regras, eu tenho que ser o protagonista da minha vida, eu tenho que estar no centro, eu existo, eu faço tudo, e é nessa hora que a gente tem que se anular para que a vontade do Senhor prevaleça. Então, a vontade de Deus, ela rasga o nosso orgulho, né? A gente tem que, de fato, colocar a coroa nos pés dele. E hoje em dia, com a nossa cultura, onde o ser humano tem, assim, aquele discurso, né? Não, mas você tem que ser o protagonista, você tem que existir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cara, mas é nessa hora que o meu eu tem que se calar e deixar Cristo reinar. Que exercício para o casal, porque às vezes não é nem a minha vontade, nem a sua, mas a do Senhor. Ou seja, os dois colocando o orgulho de lado, colocando o bico de lado, e, tá bom, isso é o que o Senhor espera, vai ser bom para a família, então vamos por aqui. Mas isso é uma briga, né? Você falou, com certeza. O mundo pinta. Aqui é 1 Coríntios 7? Nossa, cara, não lembro. Que o homem é sujeito, a mulher é sujeita? Acredito que é capítulo 7, eu não sei o versículo, mas é 1 Coríntios. Eu não lembro se é segunda ou se é 1 Coríntios, né? Mas aqui em casa é sujeita ao marido e o marido à esposa, é isso mesmo. Aqui é sujeita, é isso mesmo, aqui é sujeita e sujeita. Aqui não tem assim de minhas regras, não, meu corpo. Isso a gente deixa pro pessoal que quer viver uma vida distante de Deus. Aqui ela não faz o que ela quer da vida dela e eu também não faço o que eu quero da minha vida. Nós temos uma responsabilidade, aceitamos viver uma vida em Cristo Jesus, onde nós amamos a palavra de Deus e entendemos que fazer a vontade daquilo que um outro muitas vezes quer e a vontade de Deus é mais do que perfeito e maravilhoso. A gente não precisa viver liberdade nenhuma aqui. A nossa liberdade é viver uma vida no Senhor. E isso tem feito a gente viver dias incríveis em nosso relacionamento. Estamos mais do que perfeitos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Aqui não tem de meu corpo, minhas regras, não tem essas doideiras não, misericórdia. Olha, aqui também não, viu, Gabriel? Jesus. Amém. E deixa eu te falar, Gabriel, como você orienta aquele jovem homem que está se preparando para casar, que é noivo? O que você diz para ele? Como que você o auxilia para se preparar para o casamento? Não, uma das coisas que eu falo, espiritualmente falando, às vezes casais, né? Homens, e às vezes quando a gente tem oportunidade de casais, primeira coisa, ame a Deus acima de todas as coisas. Porque, Vini, tudo isso que eu tô falando aqui não faz sentido. Isso não permanece latente em nossos corações se nós não estivermos em caminhos de viver uma vida no Senhor, vigiando, querendo agradar a Deus, amando ao Senhor. Porque esse é o caminho. Se eu, de certa forma, dedicar o interesse em amar, em agradar somente a bênção, em algum momento eu vou me perder. Em algum momento isso vai sair daquilo que Deus tem pra gente. Por quê?
O amor que transborda em mim, que é um dos atributos de Deus, né? O amor que transborda em mim é para transbordar sobre a vida dela. Eu não sou a fonte do amor, a fonte do amor é Deus. Então eu entendo que eu preciso viver uma vida em Cristo Jesus. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Porque assim eu vou conseguir entender que o homem precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Porque eu estou em Cristo Jesus. Não é porque eu vi um texto, é porque quando eu dobro meu joelho eu sei, a gente sabe a hora que a gente deu mancada, que a gente falou que não tinha que falar, sabe, que a gente pensou que não tinha que pensar. É na hora que a gente está com Deus, na hora que a gente está vivendo uma vida para Deus, na hora que a gente está dobrando nosso joelho ali com o Senhor, é onde não tem veste nenhuma que cubra a gente, é onde não tem vergonha, onde não tem nada que possa nos cobrir do Senhor. Porque os olhos deles estão voltados para a gente em todos os lugares. Ele consegue esquadrinhar o nosso coração, ele consegue ver coisas que nem a gente muitas vezes consegue ver com nitidez. Ele já está vendo, ele já sabe até aquilo que vai sair dos nossos pensamentos, aquilo que vai sair dos nossos lábios. Então, eu sempre falo, gente, é diante do Senhor. Porque diante do Senhor, você tem que amar primeiro o Senhor acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus, vai ficar muito fácil de você conseguir amar a sua esposa, amar a sua família. Então, eu sempre falo que é Deuteronômio 6, né, 4, que fala, ouve, ó Israel. Sim, o Shema. Shema, exatamente. Ame o Senhor, né? Atenção, atenção. Ame o Senhor, seu Deus, né? Acima de todas as coisas. Por quê? Isso é, de fato, o que nós temos de mais importante. Então, eu falo para ele, o que você vai ter de mais importante, depois de amar a Deus, vai ser você cuidar da sua esposa. Né? Então, esse é um conselho que eu sempre dou. Eu falo, ame a Deus acima de todas as coisas, para que você não tenha o seu relacionamento como um ídolo. Jamais. Sim. Relacionamento, filho, pai, mãe, nada disso pode ser um ídolo para a gente. O nosso único Deus é o Rei dos Reis e Senhor. Então, ame esse Deus. Eu sempre falo para eles, ame esse Deus. E a segunda coisa é, ame a sua esposa, ore por ela. Ore pela sua família, ore pela família da sua esposa, ainda mais que vocês não vão conviver juntos. Ame, ore, ame essa família. E uma outra coisa, eu falo, ore até pelos seus filhos que ainda não nasceram. Ore pela casa, pelo lar de vocês. Ore pela família que Deus vai dar para vocês cuidar. Ore. Agora não chegou ainda, mas isso vai chegar rápido, já ore por isso. Ore pelos seus filhos, pelos relacionamentos dos seus filhos, pelo que seu filho seja apaixonado por Deus. Né? A gente tem aquela oração, né, que meu filho, né, se forme, tenha uma boa graduação, mas eu falo, a primeira oração é ore para que seu filho esteja disposto a entregar a sua vida em morte por Deus. Isso vai ser o melhor prêmio de um pai e de uma mãe. Tu falou, ore para que ele seja apaixonado por Jesus. Ore. Blinda ele em oração, ore pela sua esposa, ore pela sua futura esposa, e quando vocês orarem e casarem, orem com ela. Eu falo para eles, orem com imposição de mãos, todos os dias, com amor. Não é oração que vai te beneficiar, mas com oração que vai beneficiar os céus, daquilo que Deus tem expectativa sobre vocês. Essa é uma das primeiras orientações que eu dou espiritual. Eu acho que isso é extremamente importante. Cara, você falando assim, me veio Jó, né? Jó orava todos os dias pelos filhos, porque Jó temia que os filhos pecassem contra Deus. Ou seja, Jó era uma oração ali, eu vou orar, porque vai que meus filhos pequem contra Deus, né? Ou seja, a preocupação de Jó era assim, eu vou orar pedindo para que Deus perdoe, porque vai que meus filhos pequem contra Deus. Ou seja, e isso veio na sua fala, né? Ore pelos filhos mesmo antes deles nascerem. Por quê? Cara, para que eles já venham cobertos daquela bênção, sabe? Preenchidos do amor, daquela atmosfera celestial que só o Espírito Santo pode promover dentro do lar. Esse era um costume que nós tínhamos, sabe, Gabriel? E uma vez que a gente estava orando na igreja, eu liderava um ministério, que é o Ministério Música e Vida, e eu orei, eu falei, Senhor, abençoe meus filhos. E teve alguém que perguntou, a Dulce está grávida? Eu falei, não, mas é porque a gente entendeu a importância de orar pelas gerações antes mesmo delas nascerem e existirem. Já existe no coração de Deus, né? Mas antes de serem materializadas aqui na Terra, esse princípio é um princípio muito poderoso.
Eu compartilho da importância desse princípio também, de orar pelos filhos antes de nascerem. Essa questão, né, o pai como sacerdote, né? Nós somos o sacerdote, né? O marido também, o marido, não é nem o pai, o marido é o sacerdote do seu lar. E a maior preocupação do sacerdócio no antigo Israel era levar o povo diante de Deus. Cara, e quem assumia toda a responsabilidade era o sumo sacerdote. Se o povo estivesse em pecado, quem que morria no dia do Yom Kippur? No dia do, né, no 10º dia do 7º mês? Era o sumo sacerdote que morria, cara. Nossa, mano. Olha que é tremendo. E nós temos essa função. Tremendo. Temos essa função. Gabriel, e o que você faz, meu irmão, para se desenvolver como esposo? Olha, além dessas orações diárias, assim mesmo, constantes, sobre buscar o Senhor, buscar amar mais a Deus, né? Buscar mais conhecer o Senhor. Eu acredito que isso seja o princípio, como falei, amar a Deus acima de todas as coisas. Quanto mais eu amar a Deus, automaticamente eu vou conseguir corresponder melhor à minha esposa, né? No sentido como homem de Deus, né? Que eu acredito que essa é a expectativa maior dela, é que eu seja um homem de Deus. Né? Eu vejo que minha esposa ela confia muito em mim, porque ela vê em mim um homem temente ao Senhor. Né? Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Então isso gera nela uma confiança, porque ela fala, estou diante de um homem de Deus. Então, o que eu orar, jejuar, né? Eu não sei como que está a vida dos nossos irmãos que está acompanhando a gente também, sobre jejum. Eu jejuo todas as semanas, também, se ficar preocupada, amor, você já comeu? Mas eu jejuo por irmãos em Cristo, eu jejuo pela nossa família, eu jejuo para que Deus faça de mim um homem melhor, mas eu jejuo, eu leio a palavra de Deus todos os dias, eu oro todos os dias, eu busco o Senhor. Esse é o principal. Depois ouvir ministrações, escuto ministrações, eu gosto de ouvir ministrações, né, tu que acompanha o seu canal, eu gosto de escutar coisas referentes ao homem, né, a gente acabou crescendo e vivendo, né, adquirimos alguns traumas, né, por acidente, percurso, fomos ali acometidos por alguns traumas, mas eu não fico preso ao trauma, mas sim a resolução disso. E o seu canal é um canal referência para isso, né? Onde o homem ele pode ver, eu não sou pai ainda, mas isso não me dá um motivo de não vou assistir sobre paternidade porque eu não sou pai ainda. Não, eu vou assistir sim, né? Das suas lives, que falam coisas direcionadas ao homem, algumas coisas da vida adulta, da adolescência, né? O que precisa melhorar, se está preso nisso, a criatividade, entre várias coisas, você ficou preso em tal lugar, você precisa sair desse lugar, você precisa reagir, você precisa dar uma resposta. Então, assim, essas coisas, então, ouvir muitas ministrações sobre isso, como referência, ouvir bastante o Vini, viu, gente? Escute bastante o Vini, uma grande referência também quanto a isso. Josué Gonçalves, eu gosto de ouvir algumas ministrações dele também, sobre casamento. Teve uma época que eu escutava muito o Pastor Jack, não sei se você já ouviu, é uma linha um pouco mais já agressiva, sobre masculinidade. Anderson Silva também, já é uma linha também agressiva sobre masculinidade, mas eu acredito necessária. Se a gente tiver ali um bom filtro, a gente consegue filtrar coisas importantíssimas para a nossa vida como homem de Deus. Leitura além da Bíblia, leitura de livros. Tem um livro que eu acredito que você já tenha lido também, né, que é O Homem Exemplar. A gente já conversou sobre ele, né? Cara, eu não li esse livro. Não li ainda, né? Livros sobre homens, cara, mas você acredita que eu não li esse? O Lucas já me falou sobre esse livro também, eu preciso lê-lo. É um livro muito bom. É um livro cabeceira de cama, você tem que ler ele no mínimo uma vez por ano, né? É um livro que depois da Bíblia, parece até heresia, né? Mas depois da Bíblia, foi um livro que me confrontou muito, e assim, me fez parar para pensar algumas coisas e mudar algumas coisas. É um livro que eu emprestei, mas eu já vou deixar como dado, vou comprar alguns e um para fazer leitura. Assim, quando tiver oportunidade, é um livro para você. Quando tiver oportunidade de aniversário de um homem, você chegar lá e falar, esse é um presente. Se já tem Bíblia, então,
toma esse presente. Não tem Bíblia? Toma a Bíblia. Não tem? Toma. Tem Bíblia? Toma esse livro. Cara, é um livro muito bom. Então, assim, eu gosto de ler livros. Hoje eu não tenho lido tantos livros assim, mas é uma das coisas também que eu procuro para tentar me desenvolver como homem de Deus, porque ele abrange muitas áreas. Desde o seu acordar até o deitar, o seu comportamento, o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com a família, relacionamento com os filhos que eu não tenho ainda, tempo de qualidade, alimentação, tudo que você imaginar. Então, acho que essas coisas é que vai fazer com que a gente consiga caminhar, né? Caminhar passos de ser ali um sacerdote cada vez melhor, que consiga cuidar, não negligente, né? Uhum. Eu tô lendo ali, tô na leitura agora de primeira Samuel, e eu tava conversando com a Benção ontem, né? Que a gente vê aquela questão dele, né? Negligente com seus filhos, mas ainda assim a Ana teve coragem ainda de entregar o seu filho, mesmo sabendo que era falado, né? Não, mas eu prometi, entregou o filho dela lá. Ele ensina Samuel a, quando ouvir a voz de Deus, conversar com Deus, ensina. Samuel não aprendeu tudo sozinho, ele aprendeu com Eli, ele ensinou Samuel, que foi um dos maiores profetas, né? Então a gente vê ali sacerdotes, né? O último juiz. Só que depois, um pouco mais à frente, a gente vê, se eu não me recordo, acho que foi 8, quando o povo pede, 1 Samuel 8, o povo pede rei, né? Nós queremos um rei. Mas no início do capítulo fala que os filhos de Samuel, eles eram corruptos, né? Eles não eram zelosos, como Samuel era com o Senhor. Então a gente vê que existem coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque elas pode ser que se repitam quando a gente aprende algo com alguém, né? Pode ser que elas se repitam por a gente não buscar, né, o equilíbrio no ensinamento. Então a gente vê esses homens, grandes homens de Deus, que negligenciaram com as suas famílias. Então tem uma preocupação de não negligenciar nesse incrível, né, nesse chamado mais importante que Deus deu pra gente, que é cuidar da nossa família. Muito bom. Você mencionou esse exemplo de Eli e Samuel. Para mim sempre foi um exemplo de reflexão também, sabe? Porque por mais que Eli fosse um homem de Deus, seus filhos não o eram. E Samuel contemplou, assim, ó, o que é ser pai. Samuel viu em Eli, porque ele cresceu, ele foi na tenra idade para o sacerdócio, né? Ou seja, ser pai para Samuel era, de uma certa forma, o que Eli era. E veja como ele reproduziu, cara. Isso que você falou é tremendo, assim, não basta ter o título de homem de Deus, não basta ter um bom relacionamento com o pai. Como é que eu derramo isso para a minha geração? Como é que eu preparo? Como é que eu discipulo? Como é que eu treino os meus filhos? Ser homem de Deus é uma bênção, cara, mas e depois de você, cara? E quando você morrer? Como é que os seus filhos vão testemunhar? Porque se nós olharmos Samuel enquanto pai, houve muita falha. Pô, mas quem treinou Samuel, gente? Cara, foi Eli. E como foi o exemplo de Eli? Olha como o exemplo é poderoso, né, Gabriel? Exatamente. E às vezes, cara, é isso que a gente traz pro casamento. Eu sou um homem de Deus, eu sou piedoso, eu temo ao Senhor, minha esposa mas eu contemplei o que era ser marido com o meu pai. Eu contemplei o que era ser esposa, no caso da mulher, com a minha mãe. E às vezes, não querendo repetir, a gente acaba repetindo, é por isso que se faz importante a instrução, como você mencionou antes, né, na nossa conversa aqui, tempos atrás, a importância da instrução, a importância de termos clareza, porque, Gabriel, muitos cristãos casam lendo esses versículos bíblicos, mas não param para pensar sobre isso. Verdade. Não param para pensar. Então, como é importante a gente estar convivendo com outras pessoas, né? Encontrar boas referências. Pô, eu quero ser um pai melhor. Quem que convive comigo que faz uma boa função paterna, que é um homem de Deus e que também faz uma boa função paterna? Eu preciso olhar para esse homem, no nosso caso aqui, porque corre o risco de nós cairmos no erro de Eli, no erro de Davi, no erro de Samuel. Exatamente. Homens de Deus, mas que não eram perfeitos, ninguém o é, mas a gente tem a oportunidade de aprender contemplando bons modelos, né? Se nós temos a oportunidade, por que não olhar para bons modelos nesse sentido? Verdade. Eu concordo.
O Gabriel, e dentro do seu casamento, meu irmão, o que mudou? Que é algo que vocês faziam no começo e que hoje, você está 8 anos casado agora, dia 4 de julho, né? Você falou? Isso, a gente completa 8 anos. Ok. 8 anos depois, Gabriel e Elisângela casados. O que mudou? O que vocês fazem hoje que não faziam antes? E o que vocês não fazem que faziam antes? Eu sei que você falou meio por cima que hoje você é mais compreensivo, mas existe algo ainda que você queira acrescentar dentro desse assunto? Hoje a gente lidar muito bem melhor do que antes. Bem melhor do que antes, a gente conversa mais. Eu lembro que no início também eu era muito fechado, então tinha dificuldade de compartilhar algumas coisas, guardava muito, né? Hoje eu consigo compartilhar muito mais, abrir o coração mesmo, conversar com ela ali, falar, ó, tô preocupado com isso, tô sentindo isso aqui, quero fazer isso daqui, tô pensando nisso daqui, né? O que você acha? A gente tem abrir mais o coração, assim, né? Sobre as coisas do nosso dia a dia. E a gente tem se entendido melhor, assim, algumas coisas, tudo, aquelas coisinhas que era confusãozinha, nossa, tem coisa que virou piada, assim, pra gente, né? E a gente ainda, cada um tem o seu jeito, mas pra gente não é motivo de conflito. Às vezes é motivo de piada, né? Às vezes é piada que ela não gosta que eu faça, às vezes, né, vice-versa. E assim a gente vai, mas virou motivo, às vezes, de piada que a gente dá risada, a gente fala, meu, questões básicas de casa, do nosso dia a dia, a gente nunca teve grandes problemas, assim, mas hoje eu vejo que a gente tem melhorando bastante, questão de, até de busca do Senhor, né? Eu comentei com você que a gente tem uma lousa agora, e a lousa era para colocar frase ali, motivacional, alguma coisa, ela começou com essa ideia, né? Vou ficar aqui, vou colocar uma lousa, mas depois eu falei, não, mas a lousa vai estar aqui, vai estar de frente com a porta-balcão, né? Que é a nossa porta-balcão do quarto, dá de frente para a luzinha, né? Aí eu falei, com essa luz aqui, eu vou colocar uma frase de amor, né? Aí depois a gente acabou colocando ali a nossa leitura. Então a gente atualiza ali a nossa leitura da Bíblia. Então a gente consegue ver, né? Consigo ver que ela está lendo e ela consegue ver que eu também estou lendo. Porque a gente tem avançado na nossa leitura. A gente não está lendo o mesmo livro, nós estamos no Antigo Testamento, ela está em Salmos e eu estou em 1 Samuel. Então ali a gente consegue acompanhar a leitura do outro, às vezes comentar o outro de uma passagem bíblica ou outra, comenta alguma coisa, né? Lembra de uma outra coisa que ouviu e tal. E assim a gente vai, mas eu vejo que hoje a gente tem utilizado um pouco dessa maturidade que Deus acrescentou na gente, sabe? Encontros, né, de casais, encontros de casais mesmo, né? Retiros, cultos, né? Sobre ministrações de homens, entre outras coisas, isso tem nos ajudado bastante, viu, Vini? Até situações difíceis que a gente encontra no dia a dia, de uma situação ou outra, a gente consegue encontrar um refúgio muito grande no Senhor. A gente consegue chegar à conclusão de que nós temos um Deus que está conosco a todos os momentos, sabe? Um Deus que não nos abandona. Então a gente consegue, de uma certa forma, glorificar o nome de Deus, né? Glorificar o nome de Deus. Né? O que tem acontecido nos últimos tempos, a gente tem, pela misericórdia de Deus, né, conversado com casal, em breve casais, mas no sentido de ajudá-los mesmo, sabe, a avançar, muitas vezes uma coisa ou outra travada ali, não sabe por onde começar, e a gente acaba compartilhando coisas que a gente vive aqui, nada, igual a gente tá conversando aqui, nada de super-herói, né, nada de que é tudo perfeito, aqui todo mundo é santo, a gente anda pela casa falando em línguas, a gente vê anjo voando aqui, a gente tem esses momentos sim, mas tem momentos difíceis também, de situações onde há desavença, né, onde um não gostou de que algo fez, ou de que algo falou, e a gente vai ajustando as coisas. Eu acredito que hoje a gente tenha se ajustado muito mais rápido do que antes, né, que um ajuste era lento, o processo demorava talvez até anos para acontecer. Hoje ele consegue se encaixar um pouco mais rápido, a gente consegue se ligar um pouco mais rápido, né, de algumas coisas. Graças a Deus. E eu sempre falo que é a parte mais gostosa do casamento. É o quanto mais eu a conheço e o quanto mais Deus vai derramando graça sobre nós, a gente vai aprendendo a lidar um com o outro.
companheirismo, na amizade. Isso é a coisa mais gostosa de viver. Duro é viver namorando e noivo. É duro, bicho. É verdade. Casado Cara, muito bom. casado é muito bom, concordo, ao contrário do que o mundo fala, né? Ah, mas é feijão com arroz todo dia, enjoa. Sabe aquelas metáforas para falar que o casamento não é bom? Cara, mas o casamento eu concluo assim. Hoje eu estou há 13, vai fazer 13 anos, dia 27 de junho. É 5 ou 6 dias antes do seu casamento, não, uns 9 dias antes do seu casamento aí, na data do seu casamento. E como o tempo fez bem para nós, para mim e para a Dulce, enquanto casados. O tempo só ajudou, só melhorou. Então isso é uma mentira, que quanto mais o tempo passa, fica pior. Se o casal quer melhorar, se o casal quer dar certo, se o casal tem como base a palavra do Senhor, tem como base, né, os princípios bíblicos e judaicos bíblicos, judaicos cristãos, cara, a gente só tende a crescer. Não tem como. Aquela questão não é nem paixão, né? Porque a gente sabe que não, porque a paixão muito bem. Mas é um amor. Porque assim, quando eu falo pelo amor, a cada dia que passa, meu amor aumenta por você. Porque parece que cada dia que passa, você tem mais desejo de cuidar, mais desejo de ajudar, mais desejo de melhorar, de estar próximo, sabe? De estar junto. Eu falo que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Claro, depois da morte de Jesus, foi Deus me dá um presente que é uma esposa, uma mulher de Deus, para viver um relacionamento em Cristo Jesus, assim, é lindo, é lindo. Amém. Eu compartilho da sua opinião. Eu concordo com você. Gabriel, para nós encerrarmos, casamento para você pode ser uma palavra, uma frase, uma reflexão? É um ministério. E eu acredito ser um dos melhores, um dos mais importantes. Eu costumo dizer que não importa o que você lá fora. Porque eu posso ser muito eloquente lá fora. Eu posso cantar, eu posso ministrar, eu posso fazer coisas incríveis lá fora. Mas o meu foco jamais pode ser esse. Eu preciso ser um grande homem de Deus dentro do meu lar. O que vai refletir lá fora é só o reflexo. Às vezes pode ser o espelho ou pode ser só um momento. Eu posso ser usado por Deus para trazer uma boa palavra, eu posso ser usado por Deus para trazer um bom período de louvor, eu posso ser usado por Deus para orientar alguém. Mas isso não diz quem eu sou no meu dia a dia. O que diz quem eu sou no meu dia a dia é o meu relacionamento com a minha esposa aqui, que ela conhece as minhas imperfeições, ela conhece os meus momentos bons, os meus momentos ruins, ela é minha companheira. Então, assim, o ministério, e dito isso como o mais importante. O mais importante, eu preciso glorificar a Deus aqui. Aqui primeiro. Essa é a minha maior preocupação, aqui. Eu preciso ser um grande homem de Deus no meu lar. Eu preciso, como a gente falou do objetivo, né, que é bem alto, o esposo amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Essa, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, eu preciso viver muito bem isso aqui, melhorar muito nisso aqui, e lá fora, glória a Deus o que a gente viver, eu sei que Deus vai ser um reflexo, vai ser um espelho, mas minha preocupação de ministério maior é o casamento. O casamento é o ministério. Amém. É uma régua muito elevada, né? Amar como Cristo amou a igreja, né? E nós somos chamados a vivermos assim, né? Amarmos dessa forma. A régua é alta. Amém, varão. Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos dê graça para que a gente conclua esse objetivo, essa responsabilidade com muito amor, né? Com muito temor. Amém. Glória a Deus. Gabriel, obrigado pelo seu tempo, por essa conversa, pelas suas palavras, pela sua forma de lidar no casamento, que muito me inspira, e eu creio que muitos homens, cara, serão beneficiados, serão abençoados, serão inspirados e confrontados a terem uma vida conjugal, como você, cara. Deus te abençoe, viu? Você, a sua esposa, o seu lar, sua família. Vocês são uma bênção, é um privilégio caminhar com vocês. Amém, Vini, amém. Muito obrigado. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, né, para que a gente a cada dia que passa, possamos compreender melhor o casamento, compreendemos melhor a maneira de lidar com as nossas esposas, a nossa família. Que o Senhor nos acrescente graça. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe muito também a sua vida, a sua família, né? Samuca, a Dulce,
A Dulce, que Deus abençoe muito vocês, uma família abençoada, uma família linda, que vocês continuem sendo referência para nós, né? Para nós, como casal, como família, que Deus continue usando muito vocês, que esse canal não pare, que esse canal continue, tem coisas aí, galera, dá uma conferida, assista assim esse podcast que nós tivemos aqui agora, mas não deixe de assistir outras coisas também que tem nesse canal, porque esse canal tem me edificado muito. Todo homem que eu tenho conversado, eu falo, cara, comece a seguir esse canal aqui, comece a assistir os vídeos, cara, que você vai ver o quanto que você vai ser edificado. Não é bajulação, idolatria, não, é verdade. Existem poucas coisas que falam da maneira que o Vini traz pra gente aqui algo sobre masculinidade, sobre ser homem. E a gente precisa, porque isso nos faltou como referência, tem nos faltado como referência. Então a gente está precisando, no meio do caminho, reprogramar algumas coisas aí. Então, Vini, muito obrigado pela sua vida, obrigado pela tua família e obrigado pelo convite. Nós amamos muito, 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 muito vocês, de verdade, viu? Amém. Deus seja louvado, Gabriel. E para você que nos acompanha, até o próximo vídeo.